Vou agora apresentar a equação vetorial e cartesiana da reta, depois de ter falado em vídeo próprio da equação reduzida, que só poderá ser aplicada no plano. Estas duas equações que vamos ver agora, a vetorial e a cartesiana, tanto poderemos aplicar no plano como no espaço, portanto, a duas dimensões ou a três dimensões, com duas coordenadas ou com três coordenadas, ok? Bom, eu vou aqui então começar por definir duas entidades. Vou definir um ponto A aqui fixo e um vetor, portanto vou chamar aqui ponto A, e vou definir aqui um vetor V qualquer, ok? Assim, aqui definido. E vou tentar então construir uma reta com estas duas entidades. Portanto, reparem o que eu vou fazer. Vou pegar no vetor, na origem do vetor, e colocar aqui no ponto A. Ficaremos mais ou menos com esta situação. E depois como é que eu poderei então definir a reta que contém este vetor e este ponto, ou seja, este prolongamento da linha que tem a direção do vetor, como é que poderemos definir analiticamente uma condição que nos dá então esta linha, esta reta? Bom, para isso nós precisaríamos de conseguir uma condição que represente qualquer ponto desta reta. Vou-lhe chamar ponto P, um ponto genérico qualquer. Temos aqui este ponto que lhe chamo ponto P, mas este ponto P também pode estar aqui mais à frente, ou mais à frente ainda, ou no meio destes, não é? Ou aqui para trás. Portanto, se eu conseguir uma condição que me represente qualquer ponto P que está em cima desta linha, quer seja cá para a frente, quer seja cá para trás, quer seja aqui no meio, ok? Eu tenho a equação da reta porque tenho uma condição que me define qualquer ponto em cima desta linha, ou seja, dá a reta toda. Bem, como é que eu posso conseguir isso? Reparem, vamos aqui ver como é que eu posso chegar, por exemplo, a este ponto P. Eu, para chegar a este ponto P, posso utilizar o ponto A e o vetor V. Basta somar, não é? Basta fazer A mais V, eu sei que vai dar outro ponto e que vai dar aqui o ponto extremidade, onde vai cair a seta do vetor. Portanto, para definir este ponto P seria fácil. Bastava fazer o ponto P é igual, sem dúvida nenhuma, ao ponto A mais o vetor V. Bom, mas agora acontece uma coisa, mas eu não quero uma condição que me defina só este ponto, eu quero definir qualquer ponto P. E se o ponto P estiver aqui mais à frente, um pouco? Bom, eu poderia utilizar a mesma estratégia, o ponto A mais o vetor, mas dava-me jeito era que o vetor fosse um bocadinho maior, não é? Tivesse um comprimento maior. Bom, mas então como é que eu faço isso de forma genérica? Reparem, multiplico aqui o vetor por um k. Nós já sabemos que quando multiplicamos um vetor por uma constante, esse vetor vai ficar com o tamanho alterado. Se o k for maior do que 1, por exemplo, se o k for 2, o vetor vai passar para o dobro. Se o k for 3, o vetor vai passar para o triplo. E assim sucessivamente. Se o k for 1 sobre 2, o vetor vai passar para metade. Portanto, um k a multiplicar por um vetor vai alterar o seu tamanho. Também pode alterar o sentido da seta, se o k for negativo. Quando temos um k negativo a multiplicar por um vetor, uma constante, o vetor vai ficar com o sentido contrário. E daí que poderíamos também obter pontos deste lado, ok? Portanto, basta multiplicar aqui por um k para nós conseguirmos definir qualquer ponto P em cima desta reta. Logo, esta é então a equação vetorial da reta. Vou então escrever aqui que k pertence a R, porque pode ser um valor positivo, pode ser negativo, pode ser decimal, pode ser qualquer valor dos números reais, ok? Reparem que já temos aqui então a equação vetorial. Eu vou só escrevê-la de uma outra forma, com as coordenadas dos pontos, para vermos até a situação em que ela mais vezes nos aparece, ok? Vamos então definir coordenadas genéricas aqui para o ponto P, porque é um ponto qualquer da reta. Vamos dizer que tem coordenadas x, y, z, ok? O ponto A, como é aquele ponto de origem, o ponto inicial, vamos dizer que tem coordenadas, por exemplo, x0, y0, z0, ok? E já agora o vetor V, vamos definir que tem coordenadas v1, v2, estou a colocar ponto e vírgula para não confundir ali com o 1, ok? v1, v2, v3. Então, poderemos dizer o seguinte, a equação pode ser escrita desta forma, x, y, z, é um ponto qualquer da reta, será igual ao ponto A, x0, y0, z0, mais k vezes v1, v2,
V3, ok? E muitas vezes a equação será apresentada nestes moldes com as coordenadas, ok? K pertence a R. Bom, reparem que nós sabemos então isto. Este é um ponto genérico da reta, ok? Este ponto P, X, Y, Z representa um ponto qualquer da reta, ponto genérico. Reparem que se num determinado enunciado nós soubermos então que um determinado ponto pertence à reta, podemos substituí-lo aqui, porque ele pertence à reta, não é? Aqui temos um ponto conhecido, portanto, é, digamos, aquele ponto que permitiu construir a reta, que sabemos por onde a reta passa inicialmente, ok? Vamos chamar ponto conhecido. E aqui mais à frente temos as coordenadas então do vetor diretor, é o vetor que dá a direção à reta, ok? É o vetor diretor da reta, vetor diretor, ok? Bom, o que nós sabemos é então que estas são a equação vetorial da reta, ok? Vou só aqui sublinhar, ou aliás enquadrar, e escrever por baixo que estas são então as equações vetoriais, ou a equação vetorial da reta. E agora vou mostrar como chegar da vetorial à cartesiana, é relativamente simples, ok? São as duas muito utilizadas, portanto, esta é a equação vetorial, esta é uma equação bastante simpática, reparem, o nome não engana, não é? É vetorial porque é definida através de um vetor diretor. E tudo está aqui muito organizado, não temos grandes problemas, o ponto conhecido terá de estar aqui e o vetor terá de estar aqui, ok? Já nas cartesianas já existem outros perigos que vamos já ver, ok? Equação vetorial da reta. Bom, vamos agora mostrar então como chegar da equação vetorial à equação cartesiana. Vou aqui mudar de folha. Temos então o seguinte, eu vou aqui apresentar a equação vetorial, que já é conhecida, portanto, P é igual a mais KV. Sabemos então que K pertence a R, eu vou só escrever desta vez K pertence a R e não vou agora estar sempre a repetir, ok? Vou então escrever segundo as coordenadas, que já vimos anteriormente, x, y, z, coordenadas do ponto P é igual a x0, y0, z0, que será um ponto conhecido, mais K, V1, V2, V3, ok? K pertence a R. E o que eu vou fazer agora é a simplificação desta equação. Vou começar a simplificar aqui num membro ou noutro. Reparem que aqui no primeiro membro não há ainda nada a fazer, não é? X, Y, Z. Mas eu aqui posso começar a fazer estas contas. Reparem, x0, y0, z0. Posso multiplicar o K por este vetor, o que faz com que o K fique a multiplicar por cada uma das suas componentes. Portanto, K V1, K V2, K V3. Ok? Foi a multiplicação deste escalar pelo vetor. E agora posso adicionar estas coordenadas aqui, x, y, z. Ok? Digamos que estou a adicionar um ponto com um vetor. Como é que nós fazemos isso? Adicionamos coordenada a coordenada. Ficaria x0 mais k v1, ponto e vírgula, y0 mais k v2, ponto e vírgula, z0 mais k v3. Ok? Ficamos então assim com estas coordenadas, portanto, deste ponto. Isto agora já é um ponto. Reparem que a soma de um ponto com o vetor dá um ponto. Nós temos então aqui agora uma igualdade de dois pontos no espaço. Eu relembro que optei por fazer as coordenadas no espaço. Se estivermos no plano, poderemos também fazer. Temos só duas coordenadas e faz-se exatamente da mesma forma, ok? Por isso eu estou a fazer no espaço com três coordenadas e no plano seria de forma análoga. Agora, o que é que poderemos fazer aqui? Uma vez que temos aqui uma igualdade de dois pontos, nós poderemos dizer que as suas componentes são iguais. Portanto, o x terá de ser igual a x0 mais k v1, porque senão os pontos não serão iguais, não é? E aqui está a dizer que eles são iguais. O y terá que ser igual a y0 mais k v2 e o z será igual a z0 mais k v3, ok? E reparem que eu agora vou continuar este sistema e vou resolver em ordem a k, cada uma destas equações deste sistema, ok? Reparem agora neste raciocínio que é igual para todas as equações. Vou resolver então em ordem a k.
Eu vou então dizer que k fica igual a x menos x0 sobre V1. Reparem como é que se obteve aqui este valor de k. O x0 passa para este membro, para a operação inversa, fica x menos x0, não é? Deste lado. Depois o V1 está a multiplicar pelo k, passa a dividir. Então ficaríamos com x menos x0 a dividir por k. Por V1, aliás, a dividir por V1. Só escrevi, foi o k deste lado, ok? Aqui é a mesma coisa, k igual a y menos y0 sobre V2 e, neste caso, k igual a z menos z0 sobre V3, ok? Reparem que estes valores de k então também serão fáceis de entender. Bom, vamos então agora só fazer um último passo, que é o seguinte. Olhamos para aqui e vemos que tenho k igual a esta expressão, k igual a esta fração, k igual a esta fração. O que é que eu posso dizer? Que estas três frações são iguais, não é? Porque é k igual a, k igual a, k igual a. Então, conclusão, x menos x0 sobre V1 é igual a y menos y0 sobre V2 e é igual a z menos z0 sobre V3, ok? E pronto, temos então aqui as equações cartesianas da reta. Vou aqui sublinhar. Estas são então as equações cartesianas. Equação cartesiana da reta, ok? Peço desculpa que agora não me vai caber ali. Vou apagar aqui no instante. Portanto, é a equação cartesiana da reta. Equação cartesiana da reta, ok? Em que, atenção, reparem que este x0, y0, z0 vem daqui, portanto é um ponto conhecido da reta. O V1, o V2, V3 é o vetor diretor, ok? E o x, y, z é um ponto genérico da reta. Bom, já agora, a título de curiosidade, deixem-me também só dizer que estas aqui são chamadas, também se calhar poderão ouvir falar nisto, as equações paramétricas, ok? Equações paramétricas, já que elas estão aqui, falamos também delas. São apenas nomes diferentes, não é? Isto, como vem, é tudo equivalente. Paramétricas, ok? Equações paramétricas da reta. Eu diria que as equações mais importantes é então a equação reduzida no plano, a equação vetorial e a equação cartesiana. Muitas vezes aparece este tipo de equação nos exames e, portanto, é preciso dominá-la. De tal forma que existem aqui alguns perigos. Reparem que nós aqui temos denominadores, não é? O V1, o V2 e o V3 estão em denominadores e temos logo aqui um perigo, que é o que fazer quando as componentes do vetor forem zero, não é? Poderemos ter aqui zeros nas componentes do vetor, então não poderia escrever zero em denominador, isso não existe em matemática. E por isso é que eu vou fazer um vídeo próprio só a falar de equações cartesianas para alertar para esses perigos, ok? Quando temos aqui zeros, estas equações terão de ser escritas de forma diferente. E, portanto, estejam atentos ao vídeo próprio que fala disso, eu estou aqui a chamar a atenção. Neste vídeo eu vou ficar por aqui, foi só para apresentar a equação vetorial da reta e a cartesiana. Tem então este aspecto, tem esta forma, e aqui na cartesiana o que não existe, na vetorial não temos esse perigo. Reparem que nós poderíamos à vontade ter aqui componentes zero no vetor. Nas cartesianas já temos esse perigo, então teremos de ver como escrevê-las se realmente existirem zeros aqui nas componentes do vetor. Ok? Bom, eu queria então só chamar a atenção para isto. Eu não vou escrever porque não tenho aqui muito espaço, mas vou sublinhar, por exemplo, a azul. V1, V2, V3 é o vetor diretor que vem daqui, ok? O x0, vou também sublinhar ali, o x0, o y0 e o z0 é o ponto conhecido da reta que vem daqui, ok? E o x, y, z será um ponto genérico da reta. Ficamos então por aqui, até uma próxima!